utilizando-se dessa norma, dessa metodologia internacional para te dar sustentação para que, à medida que você propõe isso para o board, não é uma coisa solta, né? Eles vão pesquisar e ver que você está sedimentado a partir de práticas de mercado. Voltando aqui ao DAMA, né, que é esse Instituto Internacional, que tem, né, os capítulos, chamados capítulos aqui em São Paulo, em Brasília, é muito forte aqui no Brasil. Inclusive, hoje de manhã teve uma live aí com eles, né? Infelizmente eu não pude assistir. Então, o DAMA, que é esse organismo, essa associação internacional de profissionais, que todos nós podemos nos cadastrar, ela é estruturada em 11 áreas de conhecimento. Pessoal, vê se faz sentido para vocês, sem decorar nada, tá bom? Sem decorar nada. Vamos lá? Vê se faz sentido. Ó, primeira coisa, arquitetura de dados. Se você não tiver isso, você terá vários bancos de dados com a mesma informação. Modelagem e design dessa arquitetura toda da informação. Armazenamento e operações. Onde estão esses dados? Segurança dos dados, segurança da informação, integridade e interoperabilidade. Hoje, nenhuma empresa é um bunker. A empresa está conectada a várias empresas, ao governo municipal, estadual e federal, a vários órgãos de regulamentação, a várias secretarias. Então, você precisa se preocupar com essa integração e interoperabilidade. Você precisa se preocupar com documentação e conteúdo, que são regras corporativas. Você precisa tratar esse cenário. E você precisa ter modelos. Você precisa ter, dentro da sua arquitetura e a modelagem aqui, o desenho, você precisa ter uma visão de quais são os dados mestres que sustentam o seu negócio. Entre aspas aqui, né? Quais são os cadastros que sustentam os seus negócios? Precisa estar documentado. E quem é o dono? Todo mundo usa, mas quem é o dono? Quem é responsável por manter atualizado? Quem é responsável para segurar e mitigar a proliferação de planilhas? Por quê? Porque os departamentos só geram planilhas e dados não estruturados se o sistema não atender às necessidades dele. Então você precisa estar monitorando todo esse contexto. Toda empresa tem um cenário de data warehouse, business intelligence, hoje está mudando bastante, tem toda uma estrutura de metadados e a qualidade das informações. Então, o centro que você tem aqui, enquanto governança, não é um enfeite, não é um quadro na parede. Ele é o direcionador corporativo sobre quais informações que você tem e qual o cenário que você tem. O Dama tem o Dama, inclusive, em português, tá, Ana? Tá? Tem português, inclusive. É só acessar o site lá e vocês conseguem comprar em português, inclusive, tá? Tem aqui, ó, escopo. O escopo é muito maior que se preocupar só com dado pessoal e dado pessoal sensível. Dado pessoal é um dado, um dos dados mestres. Não é só dado pessoal, a empresa não se movimenta com dado pessoal. E vocabulário, né? Você, nessa estrutura aqui da roda aqui do Dama que ele propõe, você tem todas as regras de vocabulário, né? Então, vocabulário são os termos usados, o que é um dado mestre, e aí vai. Toda a governança que você segue a partir de uma visão de um programa específico, você é importante, né? É importante e até mesmo é interessante para que você traga sustentação usar algum framework. O Dama, que é o que a gente está falando,
Ele tem que a estratégia, o aspecto de estratégia da governança define, comunica e direciona o como e para que eu vou organizar os dados, para atender quais os objetivos do negócio. É estratégia. Aí eu terei um conjunto de sustentação de governança através de políticas para eu direcionar essas estratégias que eu defini. Então, são políticas de dados, metadados, controle de acesso, uso de artefatos de segurança da informação, política de qualidade. Eu vou definir como eu vou direcionar essa estratégia e como eu vou monitorar. E eu vou definir padrões. Padrões, vocês já não viram isso? Assim, ó, vamos lá. Tem algumas planilhas, alguns relatórios que aparecem assim, ó. É meu nome, tá? Wellington Antônio Mônaco. E tem outros relatórios que aparecem só assim, Wellington Mônaco. Que eu não tenho padrão. Como que eu vou identificar se o Wellington Antônio Mônaco é o mesmo Wellington Mônaco? Só através, provavelmente, através do CPF, é claro. Mas tem alguns relatórios que não necessariamente tem CPF na parada. Como que eu vou nesse cenário? Eu preciso ter padrão. Eu preciso ter normativas de qualidade. E eu preciso ter o quê? Supervisão, que são tal dos stewardship, que são aqueles que foram atribuída a função de auditar, monitorar. Esses são os responsáveis por ficar identificando a ruptura dessas políticas e padrões. Essas pessoas, esses cargos, essas funções, têm muita visão de monitorar e identificar não compliance, identificar, através das auditorias, oportunidade de melhorias e correção. E, claro, você precisa de compliance, né? Você precisa de compliance, você precisa de um conjunto de atividades diárias, semanais, quinzenais e mensais para sustentar tudo isso. E você precisa ter gestão dos seus focos e vieses que você tem no e a partir da visão de informação do dado. Eu preciso gerenciar a segurança. Eu preciso gerenciar a confidencialidade, integridade e disponibilidade daquela informação, a qualidade daquela informação. Eu preciso ter essas questões contínuas e eu preciso considerar que os projetos que eu executo na empresa precisam inicialmente avaliar todos esses padrões de qualidade antes de sair criando planilha, criar BI, criar novas tabelas de banco de dados. Eu preciso governar para mitigar a duplicidade de informações. Então você precisa, através de que a gestão de mudança, qualquer projeto, você precisa ter governança de privacidade, a gente não fala isso? Privacy by design. Você não fala em security by design? Privacidade desde a concepção das coisas, privacidade em todos os projetos, segurança da informação em todos os projetos, governança de dados em todos os projetos. Porque se você pegar uma necessidade e entregar para o DBA, ele vai sair criando tabela. Ele não tem a visão do negócio. Ele não tem essa visão. Então você passa a ter um critério para mitigar ônus de grana. De grana. Vocês têm ideia da quantidade de dados duplicados que tem na sua empresa? É no mínimo 50%. Vocês têm ideia disso? Tudo espalhado em planilha, arquivo, documento. Vocês têm ideia disso? Então você precisa identificar esses ativos, onde estão essas informações.
você precisa gerenciar esses ativos. Precisa gerenciar o controle de acesso, é básico, né? Então, ó, qualquer problema horrível, né? Qualquer programa de governança, você precisa sempre questionar para saber se a tua governança de dados está minimamente atendendo os requisitos de boas práticas do mercado, você tem que considerar esses 8 elementos aqui, esses 8 componentes. Já é um sinal, né, rumo a ter uma boa prática de mercado. Aí nós vamos nos deparar com algumas nomenclaturas, tá legal? Então você tem o tal do CDO, que é o Chief Data Officer, que é a liderança executiva, que é o patrocinador, vai? É o diretor, é o sócio, é o quem patrocina a governança de dados, tá bom? Então geralmente é chamado de desse contexto aqui é chamado do CDO. Aí você tem os data owners, que são os donos do negócio, tá? Você tem os executivos do negócio. Quem é o dono do meu das informações de cliente, do cadastro de cliente, quem é o dono do cadastro fornecedor e aí vai, tá legal? São esses donos que definem as regras para que os dados não mitiguem a duplicidade e mitiguem versões diferentes distribuídas em vários lugares. E você tem aquela figura do Data Steward, que são os curadores, né? Que são aqueles especialistas que podem ter curadores dentro de cada diretoria, curadores em cada gerência. Você define, tá? Você define isso como você queira. Então é importante ter o data steward e tem o custodiante técnico, né? Quem é o custodiante técnico? Geralmente é a tecnologia, tá? Que é a parte de senhas de cofre, que é a parte dos servidores, que é a parte dos bancos de dados. Então, sempre o custodiante aqui dos dados, geralmente, na grande maioria, é a equipe de TI, né? Vamos pegar aqui um case de uma empresa chamada Distribui Max. Essa empresa é uma distribuidora fictícia, só para a gente fazer exercício aqui. Ela tem 1.200 funcionários, tem 4 CDs, centro de distribuição. Ela usa um RP, tem o CRM, tem um e-commerce. E ela tem a dor atual dela é que os dados dos clientes estão duplicados entre canais e fichas de produtos diferentes, tanto no RP enquanto no site corporativo. Tá legal? Então você tem um organograma funcional. Aqui você tem a presidência, você tem o diretor comercial, embaixo do diretor comercial você tem um analista sênior de CRM, você tem o gerente de suprimentos, você tem uma diretoria financeira e você tem o coordenador de infraestrutura aqui. Tá legal? Então aqui você tem um organograma. E aqui nesse organograma, você atribui papéis a eles. Por exemplo, nessa estrutura aqui, quem poderia ser o patrocinador, né? O, o Chief Data Officer aqui, né? Poderia ser a diretora financeira aqui. Entendeu? Poderia, a cargo do diretor, da diretora financeira, assumir essa função de CDO. Quem que vai ser o dono dos dados de cliente? O dono dos dados de cliente é o diretor comercial. Tá aqui. Porque a maior dor é dele. Ele tem que preservar que os dados do cliente não estão desatualizados, eles estão íntegros, estão minimamente duplicados entre um monte de planilha Excel. Ele tem que garantir isso de alguma forma. Owner de produtos é o gerente de suprimentos. Entenderam? O steward dos dados de cliente é um analista sênior que atua aqui na área comercial. E aí você tem o custodiante, que, é claro, é o coordenador de infraestrutura de TI. Então você definiu aqui esses papéis. Isso é uma matriz RACE. Isso é uma matriz RACE. Isso precisa ser feito WhatsApp, pessoal, por todas as empresas precisa ter isso. Senão fica
esse tiroteio, né? Ah, não. Por que que o dado do cliente está errado? Onde está? Onde está? Qual é o sistema responsável pela base de dados de cliente? É o RP? É o CRM? Quem é? Você precisa definir essas regras. Isso é arquitetura. Isso é o design. Agora que a gente está falando tudo isso, vamos falar do DPO, do encarregado de dados. Onde que esse cara entra na governança de dados, né? Então, o que a lei, a LGPD, atribuiu ao encarregado e o que está fora das atribuições do encarregado, partindo do contexto aqui da LGPD, é claro, né? Para a gente não entrar muito em cenário. E olha só. O DPO, ele é ser o canal de comunicação entre o controlador, titulares e a NPD. Então, ele vai ser o cara que vai controlar esse canal de comunicação. Todos os dados desse canal de comunicação é do DPO. Ele é o data owner. Receber reclamações e comunicações dos titulares e adotar providências, é o DPO. Orientar os funcionários e contratados sobre práticas de proteção de dados, DPO. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, é o DPO. O que está fora? Ele não é dado de nenhum dono, de nenhum processo de negócio. Ele não vai corrigir nenhum cadastro de nenhum sistema. Ele não vai direcionar nenhum tipo de plataforma, nenhum tipo de banco de dados. E ele não vai executar a função dos dos donos das informações, dos dados, dos data stewards, do custodiante, muito menos do CDO. Ele tem parte da responsabilidade, ele é responsável por um conjunto de dados. Um DPO sem uma estrutura de governança, ele vai ficar enxugando o gelo. Ele vai ficar enxugando o gelo. Esse é o cenário. Ele vai ficar enxugando o gelo por quê? Porque ele não tem um cadastro de ativos. Ele não sabe onde estão os dados pessoais. Ele não tem a correlação dos dados pessoais com as atividades de tratamento de dados. Isso é governar dados dentro de privacidade. Quais são os cadastros? Vamos fazer um exercício? Quais são os cadastros, os dados mestres que qualquer encarregado necessita? Quais são? Cadastro das atividades de tratamento de dados pessoais. Cadastro de bases legais. O cadastro de ativos. Cadastro de fornecedores. Das atividades que demandam do quê? Demandam de legítimo interesse. Demandam do quê? Ah, demandam de execução de contrato. Você precisa ter essas informações. Isso é governança de dados, pessoal. Por isso que eu disse e volto. Todo compliance depende de uma governança de dados estruturados. Ponto. Não tem saída. Vamos montar aqui agora uma matriz RACI. Tá bom? Ó, o pessoal aqui, obrigado, Ana. A Ana reenviou o nosso PPT aqui, a apresentação PDF. Obrigado, Ana. Tá? Então vamos lá. Quem responde por o quê? Aqui nós temos a matriz RACI, né? O accountable é diferente do R, que é o responsible. O accountable é aquela função que é responsável por responder juridicamente na empresa. É ele que tem o ônus e o bônus. Então, é o account. O responsible é quem executa a atividade,
Quem é responsável por cobrar é o maestro, vai. O responsible é o maestro. Ele é que vai ficar cobrando com que as coisas são executadas e ele vai prestar conta para o accountable. O consulted são aquelas funções que são consultadas nas operações do dia a dia para ajudar e até mesmo validar se aquilo está certo ou está errado, para cooperar. E os informed são aquelas funções, aquelas pessoas que recebem informação só para read only, tá? Só para ter acesso, porque ela pode precisar daquilo em algum momento. Então, ó, atender requisições de titulares. Você precisa ter esse mapa. Se não tiver, você não consegue ter esse cenário. Então, ó, atender às requisições de um titular. Quem é o responsável? O accountable vai ser o DPO. Quem vai ser informado? O CDO. O Data Owner, ele é consultado. O Data Steward é responsável porque ele vai te ajudar a manter isso atualizado. E o custodiante também é responsável, que é a TI, mantendo esses ativos funcionando. Comunicar os incidentes. Quem que faz isso? Quem comunica o incidente? Quem comunica o incidente aqui é quem é? É o accountable, responde por isso, mas quem é o responsável por informar o incidente é quem está fazendo a gestão desses ativos, que é a TI. Quem vai ser consultado para saber o, o impacto desses incidentes? Aí são os data owners, os data stewards, e aqui você tem o CDO. Então, olha só, você consegue numa matriz RACI definir todo o perfil